Quero começar com uma pergunta. E a pergunta é: quem quer ter uma vida abençoada? Diga amém. Vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui gostaria de perder uns quilinhos e emagrecer? Diga amém. Por que do sorriso assim? Das risadas? Tá, então vamos lá, tudo bem. Vamos lá, fica comigo aqui que a gente está conversando já é a pregação já isso, viu? Fica comigo. Bom, se você gostaria de perder alguns quilinhos e emagrecer, por que então que você não emagrece? Ah, pastor, eu queria tanto. Mas por que então não está diminuindo, gente? Tá, vamos voltar para a primeira pergunta. De novo, quem aqui gostaria de ter uma vida abençoada? Diga amém. Então por que muitos não têm uma vida abençoada? Por quê? Porque não basta querer, eu tenho que decidir. Vê se você entende. Uma pessoa que ela só quer perder alguns quilinhos, ela vai ficar esperando e nada vai acontecer. Agora, diferente, a pessoa que decide, ela decide que ela vai perder alguns quilos. Essa pessoa ela perde, porque ela vai pagar o preço que for necessário para ela poder viver aquilo. Você entende o que eu estou falando? A pessoa que ela decide viver uma vida abençoada é diferente de uma pessoa que quer. Porque você querer não significa que você vai ter. Mas quando você decide, aí o negócio é diferente. É por isso que o título da mensagem que nós vamos pregar é: eu decido ter uma vida abençoada. Quantos querem ouvir sobre isso? Por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. O texto diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores eu o dei à luz. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres com que do mal eu não seja aflito, então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Diga aleluia. Então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra, e por isso pedimos: fala conosco e usa a minha vida fazendo com que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nós vamos falar sobre a vida desse homem chamado Jabes. Segundo o texto que nós lemos, ele foi um homem que ele se destacou perante os seus parentes, perante os seus irmãos. Ele se destacou em uma geração. O capítulo 4 do livro de 1 Crônicas é um capítulo que fala sobre genealogia. Você sabe o que é a genealogia? Aquele que é filho de fulano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Ciclano, e aí vai. O capítulo 4 é isso. Ele muda no versículo 9 e 10, parando a genealogia para falar sobre a vida de um homem. Como é que é o nome desse homem? Jabes. O Jabes, ele mudou a história da sua vida.
porque decidiu viver uma vida abençoada. Ele tomou uma decisão, e essa decisão, ela está repleta de ensinamentos para nós. O nome Jabes significa dor, aquele que foi gerado para causar sofrimento, aquele que foi gerado para trazer problemas. O significado do nome Jabes é esse. E antigamente, quando se colocava o nome dos filhos, colocavam o nome dos filhos daquilo que estava acontecendo com eles no momento do nascimento, ou daquilo que os pais queriam que acontecesse no futuro. No caso do Jabes, a mãe do Jabes falou: esse veio ao mundo para trazer dor, esse veio ao mundo para sofrer e fazer as pessoas à sua volta sofrer. Essa era a saga do nome Jabes. Só que tudo foi diferente. O que eu vejo é que Jabes, ele viveu uma vida abençoada, porque ele decidiu de que iria ter uma história diferente daquela que a sua mãe teria definido que ele iria viver. O Jabes, se fosse numa fala nossa para os dias de hoje, ele seria aquele que nasceu para ser a ovelha negra da família, aquele que só traz problemas para todo mundo, aquele que é a derrota do pai e da mãe. Essa que era para ser a vida do Jabes. Só que mesmo ele tendo tudo isso acontecido no tempo do seu nascimento, ele falou: eu vou viver algo diferente. Eu quero, irmão, mostrar para você como que é a atitude de uma pessoa que decidiu viver uma vida diferente, mesmo com coisas muito problemáticas que aconteceram no seu passado. Porque pode ser que você esteja hoje pensando: na minha vida tudo dá errado. Eu até gostaria de ter uma vida abençoada, mas desde que eu nasci, tudo dá errado para mim. Eu sou a ovelha negra lá da minha casa. Será mesmo? Será mesmo que é isso? Vamos ver o que Jabes deixou de ensinamento para nós. Primeiro, o Jabes mostra que ele não viveu desanimado pelas marcas negativas do seu passado. O Jabes não ficou com aquilo que aconteceu lá no tempo do seu nascimento, que a sua mãe liberou sobre ele não ficou com aquilo influenciando no que seria a vida dele no presente e no que ele iria viver no futuro. Você não pode aceitar marcas negativas que aconteceram com você lá atrás, determinar o que você vai viver hoje no presente, e nem muito menos como vai ser o seu amanhã. Tudo bem que pode ter acontecido coisas que não foram muito boas. Você pode ter passado por momentos onde palavras muito pesadas foram lançadas ao seu coração. A pergunta é: você vai deixar isso determinar sobre qual tipo de vida que você vai viver hoje, qual tipo de vida que você vai viver no futuro? O Jabes não deixou essas marcas negativas do passado afetar a vida dele, e nós não podemos deixar. Quando eu tinha 13 para 14 anos de idade, eu tinha um sonho de pegar o carro do meu pai e dirigir o carro do meu pai, porque os meus amigos da minha rua, todos eles dirigiam, e o meu pai não deixava eu dirigir. E eu lembro que um dia, ele morava em São Paulo, ele saiu de São Paulo e veio para o Rio para ficar um final de semana, e ele parou num bar e ele começou a beber, e depois de muito tempo, bebeu bastante, ele decidiu deixar eu dirigir o carro dele para fazer uma volta na rua. Ele falou assim: Bruno, vem cá, pega o carro lá, vai lá, faz uma volta lá na rua, depois de ter bebido bastante. Esse era o meu sonho. Então eu peguei o carro, liguei o carro, comecei a andar e andei uns, talvez, 600 metros.
e fui fazer uma volta num largo que tinha assim na minha rua. Na hora que eu fui fazer a volta, eu não tinha noção de espaço para virar o volante. Então eu achei que se eu virasse o volante, eu ia conseguir fazer a volta toda. Mas não dava para eu fazer a volta toda. Então, na hora que eu virei, tinha um carro parado assim na lateral, o carro não virou todo e eu peguei esse carro aqui em cheio, puf, e bati no carro. E o meu pai estava lá no bar, ele subiu gritando: seu imprestável, você não presta para nada, é por isso que eu nunca deixei o carro, você nunca vai aprender a dirigir. E eu larguei o carro daquele jeito, e eu desci chorando, e chorando, e aquilo entrou em mim. Uma marca negativa que gerou na minha alma, e eu falei: nunca eu vou ter condições de dirigir um carro. Quando eu comecei a ganhar o meu salário no meu primeiro emprego, eu comecei a juntar o dinheiro, e aí logo no meu primeiro ano de casamento eu comprei um carro para mim. No meu primeiro dia com o carro eu falei com a Valéria: vamos passear, vamos no shopping, para desfrutar do carro. E ela entrou comigo no carro, nós fomos no Plaza Shopping, e quando eu cheguei, eu já estava dirigindo, segurando o volante, morrendo de medo, porque a palavra do meu pai, ela ecoava dentro de mim, dizendo: você nunca vai conseguir dirigir direito. Ela ecoava: você é um imprestável. E na hora que eu fui estacionar o carro no estacionamento do Plaza, eu fui virar e eu arrebentei com a lateral do carro na coluna. E parece que eu ouvi a voz do meu pai gritando, dizendo: imprestável, você nunca vai conseguir dirigir direito. Naquele dia eu tomei uma decisão. A decisão foi: nunca mais a voz que o meu pai liberou naquele período que eu tinha 13, 14 anos, nunca mais essa voz vai influenciar nos resultados que eu tenho na minha vida, nunca mais. E daquele dia em diante, nunca mais, não só a voz do meu pai, mas qualquer tipo de voz que veio para tentar ferir a minha alma, nunca mais ela gerou efeito no meu presente e nem vai gerar efeito no meu futuro. Porque eu decidi viver uma vida abençoada. E eu quero dizer a mesma coisa a respeito de você. Você pode tomar uma decisão hoje aqui, de que palavras que você ouviu lá atrás, coisas que vieram como uma flecha no seu coração, essas palavras e essas situações não vão determinar sobre o que você experimenta na sua vida hoje, não podem determinar de como vai ser o seu futuro. Essa é uma decisão sua. O Jabes decidiu de que a palavra, o nome que a sua mãe havia colocado nele, não iria influenciar na vida que ele iria ter. Ele decidiu. E nós podemos, como Jabes, tomar uma decisão hoje. A segunda coisa que eu aprendo com Jabes é que ele não concordou com a maldição que havia no seu nome. O seu nome já é o significado de uma maldição. O nome Jabes já é o significado: dor, sofrimento, sequidão. E ele decidiu: essa maldição não vai existir sobre mim. Você sabe o que é triste? Eu ver algumas pessoas de que elas aceitam certas maldições sobre a sua vida e sobre a sua família. Ah, pastor, é coisa que vem lá da minha avó, porque os meus parentes no passado viviam tudo isso, então eu também hoje vivo. Como assim, meu Deus? Como que você vai aceitar maldições que vêm lá de trás? Pode ter acontecido isso com os seus pais, com os seus avós, mas a sua decisão é: com você vai ser diferente. A partir de você, seus filhos e os filhos de seus filhos vão viver outra história, porque você não vai aceitar essas maldições. O Jabes não aceitou. Algumas pessoas ficam
na sua cabeça, minha mãe e minha avó morreram com câncer. Elas tiveram o mesmo problema, já estou começando até a sentir umas dores aqui, sabe, está aqui, acho que é igualzinho a mamãe era. Como você vai aceitar isso? Mamãe esquecia das coisas, o papai tinha problema de cabeça, quando ia chegando 55, 60 anos, eu já via. Como assim vai repetir a história em você, irmão? Você vai deixar isso? Jabes não deixou, não. Comigo, maldição não. É uma decisão. Se você aceitar, o inimigo vai entrando, e ele vai entrando, e ele vai tomando espaço da sua vida. E aí você até quer ter uma vida abençoada, mas você não vive, porque você não decidiu de que ele não iria encontrar espaço em você. Eu aprendo com o Jabes, que o Jabes ele acreditou que ele poderia ser diferente. Ele poderia viver uma vida diferente daquela vida que a sua mãe tinha planejado para ele. Você sabe que, às vezes, alguns vivem a vida que os pais planejaram. Você não vai dar certo, não. Nem adianta estudar, porque você não é inteligente para isso. Como você pensa em ser alguma coisa? Você não tem inteligência para isso. Você vai deixar isso determinar na sua vida? Jabes, você é diferente de tudo isso que a minha mãe falou. Eu vou viver algo totalmente diferente do que a minha mãe falava. Sabe, irmão, eu cresci em uma família onde minha mãe não era convertida. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela minha mãe ter convertido, entregou a vida dela para Jesus, e através da minha mãe eu conheci Jesus e estou aqui hoje. Mas antes de converter, a minha casa era muita bebida, drogas, muita briga na família, briga mesmo feia, de discussão feia. Era mentira, era idolatria, era pornografia. Tudo isso acontecia lá. Mas eu tomei uma decisão. Comigo vai ser diferente. Eu não vou viver a mesma história que os meus pais viveram. Eu não vou deixar repetir a mesma história para a vida dos meus filhos. Em mim eles vão ver algo diferente. A escolha que eles vão fazer depois de adultos, o problema é deles, que os filhos deles vão lá, vão desfrutar daquilo que eles vão tomar decisão. Mas em mim eu decido que eu quebro isso. Em mim vai ser diferente. E eu quero dizer para você de que você pode tomar uma decisão que com você não vai repetir a mesma história. É uma decisão. Será que assim como aconteceu na minha casa, também aconteceu na sua? Teve briga e agressão dentro de casa, separação, divórcio. Será que teve isso também? E a pergunta que eu quero fazer é: você vai deixar isso se repetir de novo? A mesma história vai acontecer com você? Jabes falou: comigo vai ser diferente. Eu tomei uma decisão que muita coisa que eu vi acontecer na vida do meu pai, comigo não vai se repetir, vai ser diferente. Você também pode tomar essa mesma decisão. Jabes tomou essa decisão. Eu aprendo com Jabes que ele não tirou da desgraça que ele estava sofrendo uma oportunidade para murmurar e se fazer de vítima. E é um erro que muitas pessoas cometem e por isso não vivem uma vida abençoada. Porque elas pegam o problema, a luta que elas estão passando, como uma oportunidade para se fazer de vítima e murmurar. Exemplo: o Jabes, ao invés de fazer a oração poderosa que ele fez a Deus para mudar de vida, se ele é alguém que age igual algumas pessoas hoje, ele ia falar assim: a minha vida está essa desgraça por causa da mamãe. Desde que eu nasci, mamãe me amaldiçoou, a minha mãe rogou um monte de praga, está aí, ó, aí hoje.
a minha vida como é. Ah, se a mamãe não tivesse rogado praga. O Jabes não fez isso não, irmão. Ele não pegou a sua desgraça, uma oportunidade para murmurar e se fazer de vítima. E eu quero dizer, você pode ter passado por um momento de muita luta na sua infância, na sua adolescência agora mesmo. Você pode estar nos últimos meses passando por um momento muito difícil, mas isso não deve fazer de você uma vítima, e você ficar colocando a culpa nos outros. Estou sofrendo assim porque ninguém me ajuda, estou sofrendo assim porque meu pai isso, estou assim porque minha mãe aquilo. Ei, você ou é uma vítima ou você é um mais do que vencedor, alguém escolhido por Deus para viver uma história diferente, abençoada e uma vida feliz. Qual a decisão que você toma? É uma decisão, irmão. Ou você vai tomar a decisão de permanecer sendo uma vítima e todo mundo é culpado pelo sofrimento que você está vivendo hoje, ou você vai decidir levantar sua cabeça e falar: eu vou reagir, porque Deus me chamou, Deus me escolheu, e eu sou selado para ser mais do que vencedor. É uma decisão. Uma vida abençoada você só vai viver se você decidir de que você não é mais uma vítima. Não seja uma vítima. Não seja. Isso não está ajudando você em nada. Mas seja mais do que vencedor. Seja alguém que decide levantar a cabeça, encarar a vida e falar assim: Deus vai me ajudar, Deus vai me capacitar e eu vou superar tudo que é problema que vier pela frente, porque eu não estou sozinho, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Eu tenho um Deus que luta em meu favor, eu tenho um Deus que segura na minha mão. Foi isso que o Jabes fez. Ele não ficou sendo vítima. O quinto ensinamento que eu tenho com o Jabes é que o Jabes, ele buscou a mudança em Deus. Esse texto que nós lemos é a oração que o Jabes fez. Ele, ao invés de ficar murmurando, reclamando, ele foi para Deus e falou: Deus, Jabes invocou o Deus de Israel. Ô irmão, você tem buscado a Deus. Você tem feito uma oração lá do fundo da sua alma, dizendo para Deus: Deus, muda a história da minha vida. Ele buscou a mudança dele em Deus. Não adianta você querer buscar a mudança em um montão de coisas, que vai ser só paliativo. A mudança que você precisa, ela está em Deus. Então ele buscou a Deus, invocou a Deus, e ele fez uma oração dizendo: Senhor, se me abençoares muitíssimo. Ele começa diante de Deus a fazer um clamor do fundo da sua alma, e ele acreditou de que Deus poderia o abençoar da maneira como ele estava orando. Meu irmão, creia de que de Deus pode vir toda mudança que você espera acontecer na sua vida, no seu futuro e para a vida de seus filhos e filhos de seus filhos. Em Deus está isso. Então busque isso em Deus. Quando Jabes, ele fez essa oração acreditando em Deus, ele deixou aqui princípios da maneira como ele fez essa oração, que eu quero dizer que a maneira como se faz uma oração, ela está muito ligada ao desfrute da resposta, a maneira como nós vamos desfrutar essa oração respondida. Nós vamos experimentar e viver isso. Jabes viveu isso, e por isso que começa o texto dizendo: ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, mesmo sendo um amaldiçoado no ventre. Ele foi desgraçado pela sua mãe quando nasceu, mas diz a Bíblia de que toda a história mudou, porque ele foi mais ilustre do que todos os seus irmãos.
Então a oração dele foi assim, ó: Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Isso significa o que, pastor? Significa: Deus, exagera para me abençoar. Abra sua mão assim, abra. Lá do fundo da alma, repete comigo essa oração: Senhor, exagera para me abençoar. Me abençoa muito, muito. Me dá coisa grande, me dá coisas poderosas, faz transbordar bênçãos na minha vida e atingir todos à minha volta, em nome de Jesus. Será que você pode celebrar isso aí? Aleluia! Oh, meu Deus! A oração do Jabes foi uma oração ousada. Deus me abençoa muito. Eu estava ontem à noite, hoje pela manhã, dando um treinamento numa igreja em Juiz de Fora. E eles estão construindo lá um prédio. Já está com 60%, 70% do prédio concluído já. O prédio que eles estão construindo é para uma igreja de 10.200 lugares. E eu olhando aquela obra do lado de fora, falei: meu Deus. Pastor, quando vocês começaram essa obra, quantas pessoas tinha na igreja? Menos de 1.500. Construindo uma igreja para 10.200 pessoas. Essa é uma pessoa como Jabes, que faz uma oração ousada e dizendo: Senhor, me abençoa muitíssimo. O que você está pedindo para Deus? Pode pedir exagerado, porque Deus é exagerado em dar quando os seus filhos pedem. Pede exagerado. O Jabes, ele fez na sua oração um outro pedido: Senhor, se me abençoares muitíssimo e os meus termos ampliares, faz assim com os braços assim, ó, ampliar. O que significa se os meus termos ampliares? Senhor, abre o caminho. Senhor, abre oportunidades, coloca oportunidades na minha frente, tira todo o bloqueio. Eu quero dizer para você de que você pode fazer uma oração nessa noite que Deus vai atender, para Deus ampliar os seus caminhos, para Deus colocar oportunidades poderosas nas suas mãos, para que ainda esse ano algo sobrenatural aconteça. Nada vai paralisar a grande obra que Deus tem com você e para fazer em você. Amplia os meus termos, me leva para algo grande e novo. Algumas pessoas estão orando e pedindo para Deus uma oportunidade nova. Eu quero dizer para você de que essa oportunidade nova, ela está vindo. Você está orando sobre isso, essa oportunidade nova está vindo, você só não pode errar. Eu estava conversando com o irmão, que ele está orando por algo grande. Ele falou: pastor, eu tenho certeza de que eu vou viver isso algo grande. Eu falei: sim, eu também tenho certeza. Só tem uma coisa, e ele falou para mim isso daí também, e eu falei: está confirmado isso. Nós não podemos errar no meio do processo. Está vindo algo grande para você, porque você está pedindo a Deus sobre isso. Só não erre no meio do processo. Não erre. Se você não errar, algo grande vem. Amplia os meus termos. Aí ele diz uma outra coisa: olha, amplia os meus termos e a tua mão seja comigo. O Jabes está falando: Senhor, se a tua mão for comigo, na hora que eu estiver fraquejando, na hora que eu estiver ali perdendo as forças, se a tua mão está comigo, na hora que eu começo a afundar, a tua mão me levanta. Que a tua mão seja comigo, Senhor. Que a tua mão me proteja. Quando o inimigo vier me atacar, a sua mão esteja ali comigo para me proteger e me livrar dos ataques que o inimigo vai trazer. Que a tua mão seja comigo significa
dependência total de Deus. Eu dependo do Senhor. Olha, irmão, para ter uma vida abençoada, por favor, preste atenção nisso. Para ter uma vida abençoada, nós não dependemos de dinheiro, nós não dependemos de pessoas, nós não dependemos de estrutura. Se nós queremos ter uma vida abençoada, a nossa dependência deve ser apenas uma: a presença de Deus. A presença de Deus. A presença de Deus. Você entende? É a presença de Deus. Tudo isso vem e é atraído sobre nós se nós estamos cheios da presença de Deus. Por isso não abra mão de estar buscando a Deus. Que lindo. Talvez você não ouviu o que eu ouvi, que entrou aqui em mim, entrou. Eu estava aqui no cantinho e eu fui aqui dar um abraço no Pablo. Eu falei: meu filho, que bom te ver. E ele, com lágrimas nos olhos, falou: pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Você sabe por que esse menino falou isso? Porque ele está aqui na presença de Deus. É ou não é, Pablo? O dia mais feliz da minha vida, por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Porque eu estou na presença de Deus. Se eu quero ter uma vida abençoada, eu aprendo com a oração de Jabes. O Jabes falou: me abençoa muitíssimo, os meus termos amplia, a tua mão seja comigo e faça com que do mal eu não seja aflito. O Jabes está falando para Deus na sua oração, uma oração pequenininha, irmão, mas muito poderosa. A oração poderosa não é aquela que é muito longa, é uma pequenininha, mas que vem do fundo da alma. Você entende isso? A oração já é pequenininha. Pequenininha, Sandra. E aí nessa oração pequenininha ele fala: me livra do mal. Porque olha só, tudo que ele pede no começo vai começar a funcionar. Me abençoe muitíssimo, de maneira exagerada, amplia os meus termos, abre os caminhos, me dando novas oportunidades, que a sua mão seja comigo. Quando a pessoa começa a desfrutar tudo isso, aí ela começa a receber alguns ataques do inimigo, porque começam a se levantar invejosos. Quando você era lá, o zero à esquerda, o amaldiçoado, a ovelha negra da família, era causador de dor, só vivia em sofrimento, ninguém olhava para você e dava nada por você não. Mas quando você começa a ser abençoado muitíssimo, começa a aparecer um monte de oportunidade na sua frente. A dependência total da sua vida está em Deus. Aí começa a se levantar a gente. Quem ele pensa que é? Olha só. E aí começa a se levantar pessoas maldosas, gente querendo te prejudicar, gente invejosa. Aí o Jabes faz a oração já de proteção: Deus, me livra do mal. Você entende isso? Você começa a crescer e começa a ter uma vida abençoada. Não se esqueça, você precisa se proteger do ataque do mal. Você precisa se proteger dos ataques do inimigo. Me livra do mal. Então Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O que é isso, gente? Você sabe que se livrar do mal não é só se livrar dos ataques do inimigo. Se livrar do mal é também se livrar das tentações do inimigo. Porque olha só, redobre a sua atenção para o que eu vou dizer. Quando você começa a ter uma vida abençoada, começa a prosperar e você começa a crescer, o inimigo começa a trabalhar no seu coração para que você fique soberbo, orgulhoso, nariz em pé. E aí, se você começa a ficar orgulhoso e soberbo, o inimigo entra e você perde aquilo que você recebeu de Deus. A oração
que eu constantemente faço que eu sei que Deus vai exagerar para abençoar a gente. Eu sei que Deus está exagerando para abençoar a gente, irmão, amém? Deus está exagerando para me abençoar. Você pode dizer para você também assim, ó, Deus está exagerando para me abençoar. Aleluia, aleluia. Só que a minha oração é, Deus, eu sei que o Senhor vai me abençoar, mas me protege para que eu não fique soberbo, para que eu não fique orgulhoso e eu me esqueça da onde o Senhor me tirou um dia. Me protege do mal, me protege, me livra do orgulho e da soberba. Me protege do mal, me protege das tentações, porque à medida que você começa a crescer, que você começa a prosperar, à medida que você começa a tomar evidência, as tentações que vêm na sua frente, elas são muito maiores. Me livra do mal, me livra dessas tentações que estão me cercando. Você é lá o estagiário da empresa, aí você começa a crescer, e você começa a prosperar, e você já começa a ter uma posição em destaque, e aí você já começa a chamar a atenção. Então você precisa se proteger da tentação do inimigo, se proteger do mal, porque lembra da onde você saiu? O Jabes sabia, ele sabia que ele tinha sido um predestinado a viver maldição, mas Deus mudou a história. Então ele fala, eu vou cair em cilada? Já estou orando antecipadamente, Deus me livra do mal. Então Deus viu a oração desse homem e falou, eu vou te conceder tudo o que você está me pedindo. Meu querido irmão e minha querida irmã, talvez muitas coisas que não foram boas aconteceram lá no início da sua caminhada, quando você era criança. Coisas muito tristes que você nunca falou com ninguém aconteceu na sua adolescência. Talvez aconteceram agora há pouco tempo, coisas que vieram como uma bomba no seu coração. Eu quero te dizer no nome de Jesus, tudo isso que aconteceu agora há pouco tempo ou lá atrás no passado, não pode determinar o que Deus tem para você agora no presente, o que Deus tem para você no futuro. Deus tem para mim e Deus tem para todos vocês uma história de uma vida abençoada. E se você recebe isso, dê um aplauso e se coloque de pé para adorar a Deus. Se coloque de pé para adorar a Deus. Olá, querido, que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem, espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem, e eu tô dando glória a Deus, eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas, eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário, bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.